Comentários de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. Tema do trimestre: Provados pelo fogo. Tema da semana: O crisol do pastor. Lição 1. Sábado, 25 de junho. Quando Jesus, o grande mestre, apresenta suas lições a serem aprendidas do livro aberto da natureza, ele lhes abre os olhos do entendimento para revelar a atenção dada a objetos em proporção com a posição que ocupam na escala da criação. Se a erva do campo, que hoje é tão bela e agrada aos sentidos, e amanhã é cortada e queimada, recebe tanta atenção de Deus, quanto mais concederá Ele ao ser humano, formado à sua imagem. Não são exageradas as ideias a respeito do valor do ser humano e da atenção que o céu dá à humanidade. Então, ele fez a confortante promessa: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Jesus é o bom pastor. Seus seguidores são as ovelhas do seu pasto. O pastor está sempre com seu rebanho para defendê-lo, livrá-lo dos lobos, procurar as ovelhas perdidas e levá-las de volta ao aprisco, para conduzi-las a pastos verdejantes e junto de águas vivas. Mesmo quando andamos no vale, nunca nos esqueçamos de que Cristo está conosco quando ali andamos confiante, como quando estamos no topo da montanha. A voz nos diz o seguinte: não querem lançar o fardo de vocês sobre o portador de fardos, o Senhor Jesus Cristo? Não querem viver no lado ensolarado da cruz, dizendo: sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Até aquele dia? Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Tenho que confiar nele, independentemente das modificações do meu ambiente emocional. Devo proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Meu coração tem que estar firme em Cristo, meu Salvador, contemplando seu amor e graciosa bondade. Não devo confiar nele de quando em quando, mas sempre, para que possa manifestar os resultados de permanecer naquele que me adquiriu com seu precioso sangue. Temos que aprender a crer nas promessas, ter uma fé inabalável, de modo que a tomemos como a segura palavra de Deus. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 811 e 812. Satanás é nosso destruidor, mas Cristo é nosso restaurador. Precisamos exercitar constantemente a fé e confiar em Deus, sejam quais forem os nossos sentimentos. Vocês podem dizer com o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmos 23, do versículo 4 ao versículo 6. Domingo 26 de junho, um guia para a jornada, o pastor.
Estas almas que vocês desprezam, dizia Jesus, são propriedade de Deus, pertencem a Ele pela criação e redenção, e aos seus olhos são de grande valor. Assim como o pastor ama as ovelhas e não descansa enquanto uma única está perdida, também Deus, em grau infinitamente mais alto, ama todo perdido. Os seres humanos podem negar as reivindicações de seu amor, podem se desviar dele, podem escolher outro mestre, contudo pertencem a Deus e ele deseja recuperar sua propriedade. Ele diz: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. Ezequiel capítulo 34, verso 12. Na parábola, o pastor sai em busca de uma ovelha, o mínimo que pode ser numerado. Assim, se houvesse apenas uma alma perdida, Cristo teria morrido por ela. A ovelha desgarrada do rebanho é a mais desamparada de todas as criaturas. Precisa ser procurada pelo pastor, pois não consegue, sozinha, encontrar o caminho de volta. O mesmo acontece com a alma que se desviou de Deus. Está tão desamparada quanto a ovelha perdida. E, se o amor divino não fosse salvá-la, jamais conseguiria achar o caminho para Deus. Parábolas de Jesus, página 104. Por mais que um pastor ame suas ovelhas, ama ainda mais os próprios filhos e filhas. Jesus não é somente nosso pastor, é nosso eterno Pai. Ele diz: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai. João, capítulo 10, versículos 14 e 15. Que declaração! O Filho unigênito, aquele que está junto do Pai, aquele que Deus declarou ser seu companheiro. Zacarias 13, versículo 7. Representa a união entre ele e o eterno Deus como figura da união que existe entre Cristo e seus filhos na terra. Jesus nos ama porque somos o presente de seu Pai e a recompensa de sua obra. Ele nos ama como seus filhos, ele ama você. O próprio céu não pode conceder nada maior, nada melhor. Portanto, confie. O livro é O Desejado de Todas as Nações, página 387. Passando em revista, não os capítulos escuros de nossa existência, mas as provas da grande misericórdia e infalível amor de Deus. Encontraremos mais motivos para louvar do que para nos queixar. Falaremos sobre a eterna fidelidade de Deus como o pastor legítimo, benigno e compassivo de seu rebanho, sobre o qual ele mesmo disse que ninguém poderia tirar de suas mãos. Nossa linguagem não se manifestará, então, em murmurações egoístas e descontentamentos, mas em expressões de louvor que brotarão dos lábios dos verdadeiros crentes em Deus como correntes de águas cristalinas. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Salmos 23, versículo 6. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Segunda, 27 de junho, locais na jornada. Os seres humanos sofrem muito porque se desviam do caminho escolhido por Deus para eles trilharem. Andam nas faíscas do fogo que eles mesmos acenderam. E o resultado inevitável é aflição, inquietação e dor, o que poderiam ter evitado caso
houvessem submetido sua vontade a Deus. Seja qual for o caminho escolhido por Deus para nós, seja qual for a rota que indicar a nossos pés, esse é o único rumo seguro. Com os olhos da fé, com a submissão de uma criança obediente, devemos olhar para Deus, seguir sua orientação e as dificuldades se dissiparão do caminho. A promessa é: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho. Salmo 32. E filhos e filhas de Deus, se seus passos forem ordenados pelo Senhor, vocês não devem esperar sempre um caminho de paz e prosperidade exteriores. A estrada que leva ao dia eterno não é a mais fácil de trilhar, parecendo por vezes escura e espinhosa. Tenham, porém, a certeza de que os eternos braços de Deus os circundam para protegê-los do mal. Ele quer que exerçam fervorosa fé nele, e nele aprendam a confiar tanto nas sombras como na luz. O seguidor de Cristo precisa ter no coração fé perseverante, pois sem ela é impossível agradar a Deus. A fé é a mão que se apega ao auxílio infinito. É o meio pelo qual o coração renascido é levado a pulsar em uníssono com o coração de Cristo. Mensagem aos Jovens, página 76. Nossos sofrimentos não brotam da terra. Em cada aflição, Deus tem um propósito a realizar em nosso benefício. Cada golpe que destrói um ídolo, cada providência que diminui nosso apego à terra e aumenta a nossa afeição para com Deus é uma bênção. A poda pode ser dolorosa por algum tempo, mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Hebreus capítulo 12, verso 11. Devemos receber com gratidão o que quer que seja que desperte nossa consciência, eleve os pensamentos e enobreça a vida. Os galhos sem frutos são cortados e lançados ao fogo. Sejamos gratos, pois, porque mediante a excruciante poda, nós podemos manter ligação com a videira viva. E se sofrermos por Cristo, também com Ele reinaremos. A mesma provação que tão severamente abala nossa fé e faz parecer que Deus nos tem abandonado, é a que mais nos aproxima dele, para que lancemos nossas cargas aos pés de Cristo e experimentemos a paz que, em troca, Ele nos concede. Deus ama a mais humilde de suas criaturas e cuida dela, e não há como nós desonrarmos mais o Senhor do que pondo em dúvida seu amor para conosco. Cultivemos, pois, aquela fé viva que confia nele na hora de sofrimento e provação. Minha consagração hoje, 30 de março, página 93. Terça, 28 de junho, desvio inesperado, 1. O Vale. Quando Henrique White, nosso filho mais velho, estava à beira da morte, disse: um leito de dor é um lugar precioso quando temos a presença de Jesus. Quando somos obrigados a beber das águas amargas, devemos nos desviar do amargo e nos direcionar para o precioso e brilhante. Na prova, a graça pode dar ao ser humano a confiança, e quando estamos junto à cama de alguém que está morrendo e vemos como o cristão pode suportar o sofrimento e atravessar o vale da morte, reunimos forças e coragem para trabalhar e não fracassamos nem ficamos desanimados de guiar pessoas a Jesus. Os que têm suportado as maiores tristezas são frequentemente os que levam aos outros o maior conforto, introduzindo a luz do sol aonde quer que vão. Esses foram purificados e enternecidos por suas aflições. Não perderam a confiança em Deus quando assaltados pelas dificuldades, mas se apegaram mais intimamente ao seu amor protetor. Esses são uma viva prova do terno cuidado de Deus, que faz as trevas assim como a luz e nos disciplina
para nosso bem. Cristo é a luz do mundo, nele não há trevas, preciosa luz. Vivamos nessa luz, digamos adeus à tristeza e descontentamento. Alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Filipenses capítulo 4, verso 4 e Mensagens Escolhidas, volume 2, página 274. A palavra é: avante, cumpra seu dever individual e deixe todas as consequências nas mãos de Deus. Se avançarmos no caminho pelo qual Cristo nos conduz, veremos seu triunfo e participaremos de sua felicidade. Precisamos enfrentar os conflitos se quisermos conquistar a coroa da vitória. Como Jesus, precisamos nos aperfeiçoar pela vida de sofrimento. Se a vida de Cristo tivesse sido de facilidades, então poderíamos com segurança ceder à indolência. Visto que sua vida foi marcada pela contínua abnegação, sofrimento e sacrifício próprio, não nos queixaremos se formos participantes com ele. Podemos andar com segurança no caminho mais escuros. Podemos andar com segurança no caminho mais escuro se tivermos a luz do mundo como nosso guia. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 28 e 29. Lembremo-nos de que a vida dos filhos de Deus no mundo é vida de peregrinos. Não temos sabedoria suficiente para planejar nossa vida. Não nos compete determinar o futuro pela fé. Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, verso 8. Muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem um desastre completo. Deixemos que Deus faça para nós os planos dele. Como criancinhas, confiemos na direção daquele que guarda os pés dos seus santos. 1 Samuel, capítulo 2, verso 9. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles mesmos escolheriam, se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. A Ciência do Bom Viver, página 306. Quarta, 29 de junho, desvio inesperado 2, a mesa rodeada. No cumprimento de nossas obrigações, não devemos menosprezar nem temer os adversários. Devemos tratar com bondade e cortesia os que se recusam a ser fiéis a Deus, mas nunca a eles nos unir em concílios que visem aos interesses vitais de sua obra. Pondo nossa confiança em Deus, devemos avançar constantemente, fazendo seu trabalho com abnegação, com humildade, confiança nele, entregando-nos às suas providências, tanto nós mesmos quanto tudo que se relaciona com nosso presente e futuro, retendo firmemente o princípio de nossa confiança até o fim, lembrando que não recebemos as bênçãos do céu pelos nossos merecimentos, mas pelos méritos de Cristo e por nossa aceitação da bondade, da abundante graça divina pela fé nele. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 92 e 93. Se encontramos dificuldades e as vencemos no poder de Cristo, se nos defrontamos com inimigos e os colocamos em fuga no poder de Cristo, se aceitamos responsabilidades e a cumprimos fielmente na força de Cristo, então estamos adquirindo preciosa experiência. Aprendemos como não poderíamos fazer de outro modo, que o Salvador é socorro bem presente em todo o tempo de necessidade. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 32 e 33. Cristo não disse aos seus discípulos que a obra seria fácil, mostrou-lhes a vasta confederação do mal arregimentada contra eles.
teriam de lutar contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Mas não seriam deixados a lutar sozinhos. Assegurou-lhes que estaria com eles e, se avançassem com fé, seriam protegidos pelo Onipotente. Ordenou-lhes que fossem corajosos e fortes, pois alguém mais poderoso que os anjos, o general das hostes celestiais, estaria em suas fileiras. Ele tomou todas as providências necessárias para a continuação de sua obra e assumiu a responsabilidade pelo sucesso dela. Enquanto obedecessem à palavra de Deus, enquanto obedecessem a sua palavra e trabalhassem em harmonia com ele, não fracassariam. Vão a todas as nações, ele ordenou, até as mais distantes partes do mundo habitado, e estejam certos de que minha presença estará com vocês ali também. Trabalhe com fé e confiança, pois nunca os deixarei. Estarei sempre ajudando vocês a executar suas tarefas. Estarei guiando, confortando, santificando e ajudando vocês, e tornando-os bem-sucedidos quando falarem, de maneira que suas palavras atraiam a atenção dos outros para o céu. Atos dos Apóstolos, página 19. Quinta, 30 de junho, uma promessa para a jornada. Como conheceremos por nós mesmos a bondade de Deus e seu amor? O salmista não nos diz, ouça e conhecerá, leia e saberá, ou creia e saberá. O que ele nos diz é, provem e vejam que o Senhor é bom. Salmo 34, verso 8. Em vez de confiar na palavra dos outros, prove-o por você mesmo. Experiência é conhecimento derivado de experimentação. Experimentar a religião é o que é necessário agora. Provem e vejam que o Senhor é bom. Alguns, na verdade muitos, têm conhecimento teórico da verdade religiosa, mas jamais sentiram o poder renovador da graça divina no próprio coração. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 188. Deus proveu um bálsamo para toda ferida. Há um bálsamo em Gileade, há ali um médico. Não querem agora, como nunca antes, estudar as Escrituras? Busquem do Senhor sabedoria em toda emergência, em cada prova. Supliquem a Jesus que lhes mostre um escape de suas dificuldades. E então seus olhos se abrirão para ver o remédio e aplicar ao seu caso as curadoras promessas que foram registradas em sua palavra. Desse modo, o inimigo não encontrará lugar para os levar a lamentações e descrença, mas, ao contrário, vocês terão fé, esperança e ânimo no Senhor. O Espírito Santo lhes dará claro discernimento para que possam ver cada bênção e apropriar-se delas, as quais agirão como antídoto à tristeza, como um ramo de cura a toda bebida amarga que tocar seus lábios. Cada gota de amargura será misturada com o amor de Jesus. E em vez de vocês reclamarem da amargura, verão que o amor e a graça de Jesus, de tal forma, será misturada com a tristeza que esta se transformará em alegria suave, santa e santificada. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 273 e 274. Quando o povo de Deus tirar os olhos das coisas deste mundo e os puser no céu e em coisas celestiais, será um povo peculiar, porque verá a misericórdia, bondade e compaixão que Deus mostrou aos filhos dos homens. Seu amor evocará deles uma resposta e na vida mostrarão aos que os rodeiam que o Espírito de Deus os dirige, que estão pondo suas afeições nas coisas do alto e não nas da terra. Quando pensamos em como Cristo veio ao nosso mundo
para morrer pelo ser humano decaído, compreendemos alguma coisa do preço que foi pago pela nossa redenção e reconhecemos que não há verdadeira bondade e nem grandeza à parte de Deus. Estamos quase no lar. Em breve ouviremos a voz do Salvador, mais melodiosa do que qualquer música, dizendo: sua peregrinação está terminada. Venha participar da alegria do seu Senhor. Que bênção! Quero ouvir essas palavras de seus lábios imortais. Quero louvá-lo. Quero honrar aquele que está sentado sobre o trono. Quero que minha voz possa ecoar e reverberar através dos palácios do céu. Vocês estarão lá? Então devem educar a voz de modo que eu louve na terra, e assim poderão se juntar ao coro celestial e cantar o hino de Moisés e do Cordeiro. Que Deus nos ajude, enchendo-nos de toda a plenitude e poder, e assim poderemos fruir as alegrias do mundo por vir. Nos lugares celestiais. Página 368. Sexta, 1º de julho. Os que finalmente serão vitoriosos terão em sua vida religiosa ocasiões de terrível perplexidade e provação. Não devem, porém, rejeitar sua confiança, pois isso é parte de sua disciplina na escola de Cristo e é essencial a fim de ser eliminada toda escória. O servo de Deus deve suportar com ânimo os ataques do inimigo, suas ofensivas provocações e vencer os obstáculos que Satanás colocará em seu caminho. Mas se, em vez de olhar para baixo, as dificuldades, fixarem o olhar em cima, não desfalecerão no caminho e logo verão que Jesus estende a mão para ajudá-los. Só terão de dar-lhe a mão em singela confiança e deixar que ele os guie. Ao se tornarem confiantes, se tornarão esperançosos. Acharão ajuda em Cristo para a formação de um caráter firme, simétrico e belo. Satanás não pode tornar de nenhum efeito a luz que irradia de um caráter assim. Deus nos deu seu melhor dom, sim, seu Filho unigênito, para, revestindo-nos de sua própria perfeição de caráter, elevar-nos, enobrecer-nos e habitar-nos para o lar em seu reino. Ellen White, Mensagem aos Jovens, página 47.